Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2. Eu confesso para os irmãos que é uma alegria muito grande. É uma honra muito grande poder falar das coisas deste Deus poderoso. Eu confesso para os irmãos que a cada dia que passa, eu sinto no meu espírito, eu sinto na minha alma, eu sinto no meu corpo, eu sinto nos meus ossos, que a vinda de Cristo está próxima. Eu posso contemplar o nosso Senhor Jesus Cristo preparando a grande comitiva para vir arrebatar a igreja. Eu sinto isso profundamente. E eu creio que os irmãos também sentem e aguardam essa vinda. Amém. Hebreus capítulo de número 2, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Eu peço que os irmãos apenas meditem. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois a palavra falada pelos anjos permaneceu firme em toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. O 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Eu quero pedir você, por gentileza, coloque a mão sobre o seu coração e vamos neste momento falar com Deus um pouquinho. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, ó Pai amado, debaixo, ó Deus, do seu poder, debaixo da sua autoridade. Grande Deus, e nós queremos, ó Pai, neste momento, pedir ao Senhor que continue falando conosco, assim como o Senhor já tem falado. Pai amado, através da tua palavra, ó Deus amado, o Senhor possa ministrar nos corações. Que essa palavra, ó Deus amado, possa fluir. Que essa palavra, ó Deus querido, possa gerar vidas. Que essa palavra, Deus amado, ela possa, ó Pai amado, prosperar em cada coração. Pai amado, que o Senhor possa abrir, ó Pai amado, o entendimento de cada um aqui. Que o Senhor possa abrir, ó Pai amado, o coração. Ó Pai amado, para que a tua igreja esteja receptiva à tua palavra. Pai amado, eu quero, ó Pai amado, aqui neste momento professar com a minha boca que eu senti, eu nada sou. Que eu, sem a presença do Espírito Santo, a minha vida é comparada como um avião sem piloto, como uma moinha que o vento espalha. Mas que com a presença do Espírito Santo eu sou mais do que vencedor. Com a presença do Espírito Santo o inferno tem que recuar, o diabo tem que se calar, porque o Senhor me faculta, Pai amado. Ah, grande Deus, eu quero dizer ao Senhor que eu dependo inteiramente de Ti. Pai querido, por isso esteja comigo me facultando, porque sem Ti eu nada sou. Sem Ti eu não posso entender, sem Ti eu não posso, Deus amado, transcrever esta palavra gloriosa. Amém. Podeis assentar? Glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Dando glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Muitos que estão me vendo aqui hoje podem pensar, mas o irmão pregou na sexta-feira, já está pregando de novo. Eu quero dizer para os irmãos que no ano de 1995, em 5 de outubro, eu fiz um compromisso com Deus de nunca rejeitar a oportunidade. Porque eu sou servo. E se eu recebi o convite, foi falado para mim estar pregando hoje e também na sexta-feira. E eu quero dizer para os irmãos, se falar para mim pregar amanhã, eu prego de novo. Se falar para mim pregar na quinta, eu vou pregar de novo. Se falar para mim pregar na sexta, eu vou pregar de novo. Se falar para mim pregar no domingo, eu vou pregar de novo. Não desmerecendo os nossos irmãos. Eu sei que aqui tem homens de Deus que pregam e o céu abre. Aqui todos são homens de Deus capazes.
E eu louvo a Deus por isso. E eu quero dizer que, francamente, eu preferia estar ouvindo do que estar aqui. Mas, graças a Deus, o Senhor confiou e permitiu a mim estar aqui. Irmãos, quando nós lemos este primeiro versículo da palavra do Senhor, nós entendemos o que Cristo quis dizer para nós. Porque eu digo para os irmãos que as coisas não têm sido muito fáceis. Eu digo para os irmãos que as coisas não têm tomado um rumo pelo qual agrada o coração de Cristo. E diante de um evangelho facilitado, digamos assim, diante de muitas coisas distorcidas, digamos assim, aqui vem uma palavra de conforto, uma palavra de alerta para as nossas vidas, dizendo que nós temos que atentar diligentemente para as coisas que já ouvimos. Eu quero dizer para os irmãos que esta palavra nos dá a entender que nós, por mais que nós ouvimos um evangelho facilitado, por mais que nós venhamos ouvir qualquer outro tipo de ensino, por mais que nós venhamos ter em nosso meio qualquer um tipo de desvio, mas nós que confiamos no Senhor, nós temos que atentar por aquilo que já foi antes dito, que foi dito pelo próprio Jesus Cristo, que foi dito pelos apóstolos, que foi dito pelos profetas. Eu quero dizer que esta palavra diz para mim e para você, que em nenhum momento nós devemos desviar o nosso foco, que em nenhum momento nós devemos conformar com o mundo, que em nenhum momento nós devemos seguir o mundo, que em nenhum momento nós devemos olhar para as coisas que estão sendo implantadas, que estão sendo colocadas, e podemos dizer, não é assim. O nosso Deus mudou porque Ele jamais muda. Ele permanece fiel. Ele permanece imutável. Ele permanece com um caráter irretocável porque Ele é Deus. Eu sempre costumo dizer uma coisa. O nosso Deus é um Deus moderno com costumes antigos. Aí você me pergunta por que é. Eu quero dizer porque que não tem nenhuma tecnologia lançada pelo mundo sem que antes passa pelo crivo do conhecimento de Deus. E eu quero dizer que não tem nada mais moderno neste mundo que o Senhor Jesus Cristo não conhece, que Ele não sabe descrever e que Ele não conhece todas as partículas antes de chegar à mente do homem. E eu quero dizer que Ele tem costumes antigos, porque Ele requeria santidade no passado, Ele requer santidade hoje. Ele requeria vida com Ele no passado, Ele requer vida com Ele hoje. Aquilo que levava para o inferno no passado, leva para o inferno hoje. Então Ele é um Deus moderno com costumes antigos. Não pense jamais que Ele vai mudar. Não pense jamais que a sua palavra vai cair em descrédito. Porque a palavra de Deus, ela é imutável. Porque Deus, ele é imutável. O nosso Deus é soberano. O sistema governamental muda. As coisas todas podem passar, mas o nosso Deus permanece fiel. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não sofre sombra de variação, porque o nosso Deus é perpétuo, Ele é eterno e o seu caráter é sempre irretocável. Aleluia. Eu nessa noite eu quero partilhar uma palavra com os irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei a semana toda em cima de outra palavra. Mas o Espírito Santo me tocou para mim estar falando sobre essa palavra. E eu quero dizer para os irmãos que eu vou estar falando sobre o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. Sobre o bem mais precioso que nós devemos lutar para nunca sair das nossas mãos. Que nós devemos esforçar para poder obter. Nós devemos esforçar para que a nossa família obtenha. Nós devemos esforçar para que as nações a obtenham. Eu quero falar do bem chamado salvação. Esse é o bem mais precioso. Dinheiro no mundo, nenhum no mundo pode comprar. Nada no mundo pode pagar. É o bem mais precioso que nós temos. Nós podemos perder tudo na vida, mas nós não podemos perder esse bem. Nós podemos perder o dinheiro, nós podemos perder os amigos, nós podemos perder a fama, nós podemos perder a juventude, mas este bem nós não devemos perder.
Esse bem nós temos que lutar por ele. Porque, irmãos, é muito fácil. Se eu perguntar para um macumbeiro se ele é salvo, ele vai dizer que é salvo. Se eu perguntar para uma prostituta se ela é salva, ela vai dizer que é salva. Se eu perguntar para qualquer pessoa no mundo se ele é salvo, ele vai dizer que é salvo, que ele tem a salvação. Se eu perguntar, você vai para o inferno, ele vai dizer que não vai para o inferno. Então ele confessa que ele tem a salvação. Mas eu quero dizer para você que salvação é muito mais do que você dizer que tem. Salvação é muito mais do que a nossa expressão. Salvação é muito mais do que uma credencial. Salvação é muito mais do que um terno e uma gravata. Salvação é muito mais do que ter uma Bíblia debaixo do braço. Salvação é muito mais do que ser um leitor da palavra de Deus. Salvação é muito mais do que conhecer todas as coisas. Salvação é muito mais do que tudo isso. Salvação, irmãos, é algo que nós temos que lutar. Porque tudo aquilo que tinha que ser pago por Cristo foi pago no Calvário. Agora eu e você temos que lutar para conservar, para obter, para que essa salvação não escape das nossas mãos. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo fez assim. Ele pagou e chegou e disse: toma, agora zela, guarda e conserve, para que ela não se vá das suas mãos. Eu quero dizer para os irmãos que salvação é um bem mais precioso. Salvação é muito mais do que o que nós possamos imaginar. Eu quero abrir nessa noite alguns passos para podermos obter a salvação. Não é simplesmente dizer eu quero a salvação e não. Eu quero dizer para você que o primeiro passo para nós obtermos a salvação chama-se conversão. E você às vezes você vai perguntar o que é conversão. Vou dizer para você. Conversão é você dar meia volta. Conversão é você virar. Conversão é você virar para a direção contrária. Digamos, é você dar uma volta de 360 graus. Vamos dizer, dar uma volta completa, dar uma volta inteira. Não é só meio termo. Conversão não é você virar só 30 graus. Conversão não é você virar só 10 graus. Para você dizer que é convertido, você tem que virar todos os graus em direção a Cristo, em direção ao céu, em direção ao caráter perfeito, em direção à santidade. Não é meio termo. Com Deus não tem meio termo. Com Cristo não tem meio termo. Ou é 8 ou é 80, não tem como ser diferente. Eu quero dizer para você que quando nós dizemos que somos convertidos, que convertemos, não tem como nós ficar no anonimato. Tem muita gente dizendo que é convertido, mas vive no anonimato. Você sabe por que vive no anonimato? Porque essa conversão não é expressa. Essa conversão não é visível. Eu quero dizer para você que quando nós convertemos, esta conversão ela é expressa. Essa conversão é testificada por Deus. Esta conversão é identificada pelo mundo. Esta conversão é identificada por onde nós passamos. Essa conversão é identificada no Brasil. Esta conversão é identificada na Europa. Esta conversão é identificada nos confins da terra. Porque se nós bebíamos, nós não bebemos mais. Se nós mentíamos, nós não mentimos mais. Se nós prostituíamos, nós não vamos prostituir mais. Se nós fofocávamos, nós não vamos fofocar mais. Se nós não tínhamos caráter, agora nós temos que ter caráter. Se nós comprávamos e não pagávamos, agora nós temos que pagar. Se nós não tínhamos vergonha na cara, agora nós temos que ter vergonha na cara. O mundo tem que identificar isso em mim e em você. O mundo tem que olhar e falar: realmente ele mudou, realmente ele converteu, realmente ele virou. O mundo tem que identificar. Não adianta dizer conversão não tem máscara, porque primeiro ela é identificada por Deus. Não adianta eu colocar um terno e uma gravata e dizer eu sou convertido, chega meus irmãos aqui tudo perfeito, porque quem sonda na minha câmara, lá no meu quarto, é Deus. Quem me vê no oculto é Deus. Quem me vê lá quando eu estou dormindo é Deus. Deus conhece o meu íntimo, Deus conhece o seu íntimo. Então conversão tem que ser completa. Conversão não tem maquiagem.